Oi, queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar compartilhando mais uma série de vídeos sobre seitas e heresias e hoje eu vou falar sobre as heresias e blasfêmias da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD. Amém? Peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe seu like, comentem, compartilhem nas suas redes sociais para que esse vídeo alcance mais vidas e mais pessoas sejam esclarecidas no entendimento de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos estar analisando a palavra de Deus, né? Estamos aqui, amados, eu creio, assim como noiva de Cristo, né, e outros membros do corpo de Cristo, estamos aqui, amados, nessa terra para proclamar a verdade, para fazer a obra de Deus, amém? E nos conservarmos na sã doutrina. Para a nossa meditação, livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todos me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Glória a Deus, amados. Acabei de ler uma carta, né, de Paulo, né, a Timóteo, que estava sendo preparado para o seu ministério. Ao que essa carta nos serve para os dias atuais, para perseverarmos nessa doutrina. Por que perseverar nessa doutrina? Por causa da apostasia, queridos, por causa da heresia. Heresia, amados, é um falso ensino, é um ensino acrescentado à palavra de Deus. Em Apocalipse fala, amados, no capítulo 22, que quem acrescentar na palavra de Deus será tirado a sua parte do livro da vida. Amém? Existe um livro, amados, que está sendo escrito dia após dia todas as coisas que temos feito ou deixado de fazer. Isso testifica no Salmo 139. No livro do Senhor estão escritas todas as coisas. E como servos do Senhor, devemos, amados, defender a palavra de Deus. Amém? Vamos entender um pouco da IURD, que é a Igreja Universal. Esse é o símbolo da Igreja Universal, que está escrito Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o templo de Salomão, construído pelo bispo Edir Macedo, né? O templo do Edir Macedo é gigantesco, como vocês podem ver. Estou fazendo muito zoom, amados, porque é bem grande a igreja do Edir Macedo, porque Deus não habita mais em templo feito por mãos de homens. Amém? Estamos na segunda aliança, não estamos mais na primeira aliança. Vamos ver alguns vídeos a respeito disso, né? Dos pilares que prega a igreja, né? A Igreja Universal do Reino de Deus. E tem também, amados, e tem também, eu tinha colocado a Bíblia errada, que era do outro estudo, e voltando, eu coloquei a Bíblia errada, mas é essa Bíblia. Tem a Bíblia aqui, eu vou aumentar o zoom, ó. As anotações de fé do bispo Edir Macedo. Então, vocês veem que a igreja lá é do Edir Macedo, amém? A religião do Edir Macedo, que tem se propagado sobre todo o mundo. Eu vou colocar um vídeo para vocês verem, amados, uma das heresias que são pregadas na IURD.
Graças a Deus. Pode barrar as manos. Acabamos de ver o ritual que é feito, né, em volta da Arca da Aliança, queridos, era uma prática, né, da primeira aliança do Antigo Testamento. Nós estamos na segunda aliança, certo? E o Senhor, amados, ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens, muito menos na arca. Por isso que diz em Jeremias, que eu vou estar lendo aqui para vocês, Jeremias capítulo 3, verso 16. E quando vos tiverdes multiplicado e frutificado na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca do pacto do Senhor, nem lhes virá ela ao pensamento, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará mais. Ó, para você ver o que está escrito no final do versículo. Nem visitarão, nem se fará mais. Amém? Jeremias era um profeta pequeno, amém? E ele, amados, ensinou o povo. Né? Um dos ensinos de Jeremias, que a Igreja Universal não cita, é que a Arca da Aliança, amados, ela não existe mais. Certo? Glória a Deus. Então, por que a Igreja Universal ela usa aquela arca? Isso é heresia, queridos. Sabe o que tem a ver aquela arca? No mundo espiritual, idolatria. Amém? Eu vou falar também da Igreja Católica. Amém? E, amados, a Arca da Aliança, aquele ritual, todo aquele cenário em volta da arca é um tipo de idolatria. As pessoas, amados, leigas, que não têm esse conhecimento, acham que a presença de Deus está ali dentro. Mas não, queridos. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, igual na primeira aliança. A partir do momento que Jesus, amados, veio à terra, ele enviou o Espírito Santo, ele nos deixou a promessa do Espírito Santo, certo? Então aquilo ali é uma idolatria. A Arca da Aliança que eles fizeram por mãos de homens ali, amados, é uma idolatria. Qualquer pessoa não podia carregar aquela arca, porque a Igreja IURD Universal do Edir Macedo não cita isso. Por que não cita isso? Que os sacerdotes eram escolhidos por Deus para carregar aquela arca. Amém? Porque hoje, amados, uma promessa que vivemos, Isaías 61, todos serão sacerdotes do Senhor. Todos serão sacerdotes. E Deus não habita ali, é o Espírito Santo que habita em nosso coração. Deus fala que tira o coração de pedra e dá um coração de carne, que está lá em Ezequiel 36. Então, amados, não existe isso mais. Na segunda aliança, eles usam algo da antiga aliança. Isso é heresia, isso é blasfêmia, queridos. Amém? É blasfêmia. Vamos ver outro vídeo, né, de uma das outras heresias da IURD. Vou colocar aqui o Templo de Salomão, que eles fizeram uma obra gigantesca, queridos. Uma obra construída em cima dos dízimos e das ofertas, em cima do dinheiro do povo, queridos. Sim, em cima do dinheiro do povo, dos trabalhadores, uma obra milionária, amados, soberbamente, amados, gigantesca, feita mediante, eu vejo, uma soberba, esse templo. Quantas pessoas passando necessidades, passando fome, querendo comer um pão, arroz, feijão. E esse templo, queridos, com dinheiro do povo. Dinheiro do povo. Então vocês vão ver aí.
pausar aqui para a gente ler. Tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Amados, Deus mandou construir o templo de Salomão? Não. Por quê? Não existe, amados, não existe mais esse templo. Deus não mandou construir templo mais de Salomão. Também é da primeira aliança. Estamos na segunda aliança. Olha o versículo fora de contexto. João 14, amados, narra tem uma narrativa totalmente diferente dos versículos isolados que geralmente as seitas em geral usa. Vou abrir lá. João 14 fala quando Jesus deixa o Espírito Santo. Ó. Olha para você ver, amados. Aqui tá falando de guardar a palavra do Senhor. De que o Pai e o Filho são um só. Não tem nada a ver. Pedires em meu nome é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é templo de Salomão, não, querido. Se chama blasfêmia. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Eu vou colocar um trecho para vocês verem, queridos, sobre a sessão de descarrego que é feita na Igreja IURD Universal. Um trecho para vocês assistirem. Lembrando, queridos, que eu já fui várias vezes na Igreja Universal do Reino de Deus, fui na infância, amados, e eu não entendi aquilo ali, né? Tanto que eu sofri opressões malignas por causa disso. E na vida adulta eu cheguei aí no início da vida adulta, né, há uns anos atrás, quando eu tinha 18 anos, na média de 18 até 21 anos, e o Espírito Santo falou para ir não lá mais, mas resolver um pouquinho, amados, desse ritual, né, de exorcismo da Igreja Universal. Quanto tempo? 3 anos. Quais os Depressão profunda. Você foi no psicólogo ou no psiquiatra? Psiquiatra, faz controle psiquiatra. O que ele falou? Mas falou que a vida toda vai ser assim. Ele falou? Falou. Eu digo o contrário, olha pra mim. Me condenou. Olha pra mim. Só vai mudar de vida hoje. Olha pra mim. Ele diagnosticou a senhora com o quê? Com depressão profunda. A senhora vai sair dessa profunda depressão. Porque não tem fundo de poço que a mão de Deus não alcança. A senhora crê? Creio. Quais os pensamentos ruins que vêm à sua cabeça? De morte, suicídio. De que jeito? De pular na frente de um carro. Meu pai, essa água que cai sobre ela é a água do Jordão. O Senhor disse, vinde que eu aliviarei. Essa mulher está vivendo o inferno. Vou parar aqui, querido, só um minutinho para comentar. Ele está falando que é a água do Jordão. Vinde que eu aliviarei. Essa fala é de quem? Jesus. Jesus é a água. Jesus é o pão. Jesus é a bebida e a comida. Não é uma água literal. Aí ele coloca essa água na testa da mulher. Vocês verem que a mulher, ela está encenando. Amém? Ela está ali no altar, né? Propositalmente. Ela está encenando. Vamos prestar atenção nas falas desse pastor. Sai dela, demônio. Espírito depressivo, pode sair. Inveja, vingança ou vem de família? Inveja de família. Quais os pensamentos você põe na cabeça dela? É morte. É minha. Você foi pago para fazer o que com ela? Matar essa mulher. Você está na cabeça dela? Em nome de Jesus Cristo vivo, agora todos os que vêm de família, os que foram mandados das mãos, o da depressão, o da dor, o da amargura. Vou parar mais um pouquinho, queridos. Ele começa
a expulsar um demônio. Isso aí se chama exorcismo. O que é isso aí? Evocar. Ele está evocando. Ele está evocando espíritos, demônios. Amados, ele está invocando o nome de Jesus ou está evocando, que no mundo espiritual para as trevas chamar os espíritos? Ele está chamando espíritos, queridos, ali. E eles pedem para as pessoas colocarem a mão na cabeça e começa a evocar. Isso, amados, não é de Deus. Esse homem, né, denominado pastor, que está na enganação, ele acha que está fazendo certo, mas não está evocando. Aí ela tem que ficar com a mão para trás. Amados, uma pessoa, para ela ficar endemoniada, é muito difícil. Ela tem que estar com uma vida muito errada. Ela tem que estar, por exemplo, ela tem que estar dando muita legalidade, muita evasão para ela ficar possessa de demônios. Não é assim que uma pessoa fica endemoniada. Amém? Por exemplo, uma pessoa, né? Vamos supor, tem pessoas ali que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Automaticamente, vou colocar o microfone. Automaticamente, no mundo espiritual, os demônios não podem tocar a vida dessa pessoa, amados. Até uma pessoa ímpia, para ela ficar possessa, tem que ter muitos rituais de exorcismo, que se encontra no espiritismo, que se encontra, amados, na religião afro. Então, isso daí é heresia, isso é uma seita, isso é uma seita, queridos. Deus não está nisso, queridos. Aleluias. Estamos aqui, amados, estou como voz profética, Deus não está nisso. Aí ele começa a evocar, aí ele chama os espíritos. Isso é chamado maldição hereditária. Isso é chamado, amados, aquele livro que propagou bênção e maldição. Isso é da teologia deles, a teologia neopentecostal. A teologia de Jesus, a teologia da Bíblia não é pentecostal, não é pentecostal, neopentecostal, reformada, não. A visão aqui, amados, é o reino dos céus. Eles falam de um reino aí. Esse reino, amados, ele não é na terra. Esse reino está dentro do nosso coração. Livros de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Esse reino que eles pregam não é o reino de amor, não é o reino de Cristo. Não tem cruz aí, Ramanabassou. É um teatro, é uma encenação. Isso é uma mentira, Arabachei, Aramanai. Vamos acabar de ver. Cura, o do pânico, em nome de Jesus! Sai! Como é que tá o corpo? Tá leve. Como é que tá o coração? Tá porra. Continuando, e ele conversa com essa moça, com essa senhora, e fala que está leve. Desde quando, queridos, que se expulsa demônio da vida de uma pessoa assim? Você expulsa demônio, amados, é com palavra, é com discipulado. Não é pegar e pôr a mão na cabeça e sai demônio, não. Pode até expulsar se a pessoa estiver possessa, e isso demora, amados, para a pessoa ficar possessa, ela tem que passar, assim, ela tem que estar muito buscando as coisas das trevas para ela ficar possessa, certo? Ela tem que estar todos os dias buscando, né, as coisas do mundo. Ela tem que estar, amados, com uma vida devassa para ela ficar possessa. Segunda coisa, ela tá leve, mas e aí? O espírito, tem uma passagem que Jesus ensina na Bíblia. O espírito, quando ele sai, se a casa estiver vazia, volta mais 7. Volta mais
7. E como é que você limpa a casa? Jesus fala, eu já tenho vos purificado com a lavagem da palavra de Deus. É discipulado, pregação do evangelho. O que é pregação do evangelho? Salvação, mérito de Cristo, expiação na cruz do Calvário. Amém? Céu e inferno são reais. Trindade, entender da Trindade, entender das doutrinas elementares de Jesus, livro de Hebreus, capítulo 6, queridos. Então, eu cito 3 heresias da Igreja Universal: a sessão de descarrego, nas sextas-feiras, que parece mais rituais, amados, do espiritismo e afro, que se relaciona muito, né, com essas religiões. Eles citam versículos bíblicos, amados, toda denominação que diz que está firmada em Cristo, ela vai citar, né, o nome de Jesus, vai usar o nome de Jesus, mas na verdade estão prostituindo o nome de Jesus. Amém? A questão desse templo, amados, de Salomão, é uma coisa absurda, o tamanho daquele templo. Se eu não me engano, ele tem mais de 50 metros de altura. Isso é uma loucura, queridos. Isso é soberba. Isso daí é ganância. O templo do Edir Macedo, porque não tem nada de Deus ali. Amém? Tem pessoas que querem Deus ali, é diferente. Mas ali não tem de Deus, não. Pessoas, vocês podem pesquisar na internet aí, queridos, como as pessoas são tratadas diferenciadas nesse templo de Salomão, a acepção de pessoa, isso é blasfêmia das blasfêmias, queridos, e vamos testificar no livro de Apocalipse aqui, amém? Que vamos continuar estudando. E outra coisa, a Arca da Aliança, amados, heresia, usam muitos ritos. Amados, é ritual isso é ritual. Usam muitas passagens do Antigo Testamento, sendo que estamos na Segunda Aliança. Muitas coisas, amados, que acontece hoje. Jesus cumpriu tudo, Jesus cumpriu a lei. O homem não tem como cumprir a lei, só Jesus cumpriu a lei. Amém? Então vamos entender o que é a IURD. Vou pausar aqui. Estou aqui no site do Google, né, falando sobre a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus foi fundada por Edir Macedo no Brasil no ano de 1977. Antes de se autoproclamar bispo, Macedo trabalhou como caixeiro da loteria no estado do Rio de Janeiro. Aos 20 anos, abandonou o catolicismo e se converteu ao pentecostalismo, ingressando na denominada Igreja Nova Vida. Permaneceu ali durante 10 anos. Antes de abandoná-la, segundo disse, por ser estilista. Junto com um grupo de amigos, abriu um pequeno local em um bairro pobre do Rio de Janeiro. Declarou-se bispo e fundou a Igreja Universal do Reino de Deus. Nos primeiros anos, apenas sobrevivia economicamente até uma crente vendeu um terreno e lhe doou o dinheiro. Nesse momento, comprou 10 minutos por dia na Rádio Metropolitana e começou o êxito. Em 1980, tinha várias horas de rádio e 1 hora de televisão no canal Rio Tupi. Abriu um local na cidade de São Paulo e, em 1982, comprou a primeira emissora Rádio Rio Copacabana. Seu carisma, falta de limites e o uso de técnicas de manipulação produziram uma explosão em sua igreja e um crescimento incomparável. Enfim, o que a Igreja Universal acredita? A Igreja Universal é similar a outros evangélicos pentecostais. Por exemplo, crê na deidade de Jesus Cristo, a Trindade, a ressurreição corporal de Jesus e a salvação pela graça através da fé. Porém, queridos, isso não é suficiente. Sabe por que não é suficiente? Todas as igrejas, a maioria evangélicas, né, exceto algumas seitas que às vezes firmam mesmo em lutar contra a Trindade, todas vão dizer que creem em Jesus, vão acreditar na Trindade, vão acreditar, amados, que Jesus é o Salvador. Mas qual o problema, Márcia, de ficar nessas igrejas? O problema, queridos, é a doutrina que é falsa.
O problema é a doutrina infiltrada que desvia o cristão. Por quê? O seguidor de Cristo, hoje, nós somos do quê? A descendência dos gentios. Amém? E a Igreja Universal, ela usa, amados, é ritual, porque isso não é mais da segunda, não é mais, não estamos mais na primeira, me perdoe, na primeira aliança. Eles usam, amados, rituais, porque antes era realmente aceito por Deus. Mas eles usam rituais, fazem rituais, porque Jesus pagou o preço, o sangue de Jesus foi suficiente. Rituais que blasfemam contra Deus. Amém? Eles são contra Deus quando eles pregam e ensinam essa doutrina ao povo. E o povo que está lá dentro, que não abriu os olhos ainda, porque eu fiquei 7 anos na Igreja Batista da Lagoinha, amados. Eu fiquei, acho que 7 ou 8 anos. Eu, amados, ouvi o Espírito Santo lá. Só que chegou um ponto que o Senhor começou a me dar sonhos e eu saí de lá. Eu não tenho nada contra as pessoas, amados. Eu tenho contra a doutrina. Eu tenho contra o ensino errado que desvia a ovelha de Cristo. Mas glória a Deus que em João 10 fala que as minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz. E elas não são confundidas por vozes estranhas. E ninguém arrebata as ovelhas de Cristo da mão dele. Então essas seitas, amados, são propagadas pelo mundo e vocês vão entender que eu vou ler lá em Apocalipse, amém? Que elas vão multiplicando. Por quê? Existe a igreja apóstata e existe a noiva de Cristo. A igreja apóstata, ela está vestida de escarlata. A igreja apóstata, ela tem ouro, ela tem dinheiro, ela pede dinheiro, ela prega a heresia do dízimo. Sim, porque é da primeira aliança, não é da segunda aliança. Jesus, amados, não, a palavra de Cristo não ensina o dízimo. O dízimo, amados, são para os israelitas, são para os judeus. Nós não somos lá do Oriente Médio, amém? Nós somos gentios, nós não somos da descendência de Israel, somos gentios da descendência dos gentios da segunda aliança. O dízimo são para eles, eu não vou adentrar, amém, nesse assunto, amém? Porque vai dar muito questionamento, por isso que vocês podem pesquisar, eu deixei aqui na comunidade aqui do YouTube, a minha comunidade, a respeito da pregação do dízimo, vocês podem ir lá, e eu estou citando aqui porque cabe dentro dessas doutrinas neopentecostais, dessas igrejas mega templo, que tem mais de 10.000 pessoas, amados. Deus não chamou para construir parede, templo, mega templo. Uma coisa é uma comunidade simples, outra coisa é fazer esses templos, amados, absurdos de grande, que pede dinheiro, que só vai gente, a maioria só vai gente famosa, justamente, amados, por interesse. Não tem, amados, parte com Cristo, não tem parte com piedade, não tem parte, amados. Não estou falando que nenhuma... você está contra todas as igrejas evangélicas? Não, queridos, contra a heresia, porque é um tempo de apostasia, e Deus tem levantado esse tempo para denunciar falsos profetas, para denunciar heresia. Eu creio que quem está ouvindo o Espírito Santo em sonhos e visões a este tempo, está entendendo que Deus está agindo com juízo e justiça na terra. Amém? Quem está ouvindo o Espírito Santo, eu tenho convicção que está ouvindo a mesma voz, porque eu sou noiva igual aqueles que, amados, que entendem no mundo espiritual o que é defender a sã doutrina, defender a palavra. E a palavra de Cristo, queridos. Continuando. Não pode ter mácula, não pode manchar a palavra de Cristo, né? Filadélfia foi uma igreja que agradou a Cristo, e Esmirna, por quê? Porque guardaram a palavra, não mancharam a palavra de Deus. E quando você, amados, vai nesses tempos, igual eu estou trazendo vídeo aqui para abrir os seus olhos, e vocês continuam lá, amados, eu ouvi muitos alertas, mas o Senhor falou comigo no sonho, porque Deus fala em sonho. Márcia, mas Deus falava em sonho no Antigo Testamento. Amados, no Novo também. Ontem o Espírito Santo estava falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, me fala
quando você falou em sonho no Novo Testamento, aí o Espírito Santo falou, vai lá em Mateus 1:22, 1:20. Aleluia, xarabanai, aleluias, glória a Deus, Jesus é lindo demais. Aí o Espírito Santo me deu a palavra, amados, do anjo, que falou com Maria, que está lá em Mateus capítulo 1, se eu não me engano é 20. E ele avisou em sonho que Maria teria um filho. Então no Novo Testamento Deus fala em sonho também, amém? Glória a Deus. Então continuando, queridos, assim, nós não devemos deixar a palavra ser contaminada, nós temos que perseverar, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Amém? Pregar o evangelho, amados, não é às vezes só subir o morro da favela, é cuidar das pessoas carentes, né? No meu dia a dia, o Senhor me levantou para isso todos os dias, né? O Senhor me levantou todos os dias, amados. Eu tenho um serviço social que eu cuido de pessoas que realmente querem aprender algo novo, amém? Que não tem oportunidade, mas fora isso, nós devemos fazer a nossa parte. Que a palavra de Deus, amados, deve ser proclamada com pureza. Amém? Não devemos manchar. E a igreja apóstata, localizada em Roma, principalmente, tem manchado, amados, a palavra de Deus. Continuando. Temos um tempo bom, 33, vou ver se eu vou 1 hora. No máximo, amém? Para não ficar cansativo. Atualmente, existe mais de 2.000 templos em todo o Brasil, com aproximadamente 6 milhões de membros. A doutrina central do bispo Macedo é a luta contra os demônios e a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, queridos. Isso é bíblico? Jesus mandou juntar dinheiro aqui na terra, riqueza aqui na terra? Não. Ele fala, fazei bolsas que não se acabam, mas quando ele fala fazer bolsas que não se acabam, ele fala no quesito espiritual, amados, né? Revestir da armadura principalmente, porque o reino de Cristo é da terra, queridos? Não. A teologia da prosperidade, amados, não é uma teologia da doutrina de Jesus, amém? Não está nos evangelhos de João, de Marcos, de Lucas, de Mateus, não está lá. Porque quando você lê esses livros, você entende qual foi a missão de Jesus. Então, não está na Bíblia. Amém, amados? Eu tenho aqui vídeos no canal que eu falo dos evangelhos e não está lá, nem na oração do Pai Nosso. Amém? A Igreja Universal pratica a libertação de demônios nos fiéis. Mas eu já expliquei que a gente já viu, né? Em todos os seus templos se reza pela libertação de espíritos, tais como feitiçaria, adultério, fornicação, zelos, pleitos, invejas, embriaguez. Então, amados, é antropológico o ensinamento, porque é focado no homem. Porque estamos lendo aqui as coisas da carne, os frutos da carne. E os frutos do espírito são diferentes. Em um dos seus livros, o bispo Macedo diz: há algumas doenças que caracterizam possessão pelo diabo: a neurose, dores de cabeça constante, insônia, temor, desmaios ou ataques, desejos suicidas, as doenças que os médicos não podem descobrir, vício e depressão. Além disso, culpa ao demônio pela homossexualidade e a AIDS. Enfim, queridos, tem coisas aqui que estão certas, estão, mas quando entendemos o sacrifício de Cristo, entendemos que Jesus levou tudo isso. Amém? Muitas pessoas que vão sempre nessas sessões de descarrego, que são as sextas-feiras, ainda não têm convicção, amados, da sua salvação. Por quê? Porque quem tem convicção da sua salvação não fica indo sempre em cultos de cura e libertação. Porque Jesus fez tudo na cruz, amados. Ataques espirituais vão vir, com certeza. Só que nós devemos ter uma fé firmada. Amém? Podemos ir. Mas se a gente não tiver convicção de que Jesus levou sobre ele as nossas dores, amados, vamos estar o quê? Perdidos na nossa convicção. E outra coisa, na terra, Jesus nunca prometeu que a gente seria livre de doenças, de morte,
de ataques, não. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. No mundo sofrereis. Filipenses, capítulo 1, verso 29. Não foste chamados a apenas crer em Cristo, mas participar com os sofrimentos dele. Então também, amados, é heresia ensinar só isso daí. É heresia. É heresia. Faz parte de uma seita. Amém? Por isso o nome URT também. Desde o princípio, Edir Macedo copiou dos pregadores norte-americanos a chamada teologia da prosperidade. Então, amados, o Edir Macedo foi um dos que trouxe a teologia da prosperidade para cá. Porque sabemos que veio lá do Ocidente, né? Lá dos Estados Unidos, né? Estamos no Ocidente, perdoe. Veio lá dos Estados Unidos. Que os fiéis devem entregar seus dízimos para não serem conduzidos às garras de Satanás. Amados, devorador não é demônio. Quando você faz o estudo do Antigo Testamento, devorador, amados, eram os gafanhotos. Amém? E tem todo um contexto em cima do dízimo que o povo vivia. E nós não estamos na cultura do Oriente. Amém? Naquele tempo Deus pediu dízimo. Hoje estamos na segunda aliança. Vocês sabem, amados, na história de Jesus, que o povo começou a ofertar no ministério de Jesus por conta própria. Jesus não pediu dinheiro no ministério dele, não. Amém? Quem pede o dinheiro é o homem. E outra coisa, vai muito da ganância e onde está o coração? Onde está o nosso coração? Nas coisas do mundo ou nas coisas do alto? Porque a cultura dos céus não é a daqui, não, queridos. Não tem nada a ver, não. Deus fala que as moradas estão preparadas. Continuando. Na Igreja Universal, as reuniões duram aproximadamente 2 horas, com metade do tempo dedicada à Bíblia e outra metade a arrecadar dinheiro. Olha para você ver, eu estou num site, amados, que não é cristão, porque é bom você ir em vários sites, né, confiáveis, claro, mas que tenha coisas certas. Nenhum site, ele pode escrever qualquer coisa, por isso que a gente vai em sites e procura algo seguro, né, de pesquisa. Os seguidores de Macedo, continuando, tem que aderir às seguintes normas. Se quiser sair da miséria, se quiser conseguir um emprego, se quiser curar-se de alguma doença, deve entregar o dízimo. Deus disse, trazei o dízimo. Você dá o seu dízimo, Deus abre as janelas dos céus e derrama bênçãos. O dízimo não é somente o dinheiro do salário, também da aposentadoria e da pensão. Se não entregar seu dízimo, o dinheiro vai desaparecendo porque o demônio devorador entrou. Tirem todas as moedas que vocês têm. Eu não quero tirar os 10 centavos. Isso não existe. Quero todas as moedas porque ela representa a miséria. Se for dizimista, conseguirá trabalho. O dízimo não é uma doação, é uma devolução. Honra a Deus com os teus bens. Queridos, desde quando... Ele está falando, sabe o quê? Voltando lá. Desde quando... O dízimo, amados, é condição para você prosperar. Hein? Desde quando? O dízimo é condição para que você prospere. Devolvendo o dízimo, como assim? Você está roubando do Senhor por não pagar o dízimo? Vamos supor uma pessoa. Não vou nem colocar um exemplo, eu vou falar da viúva pobre, que ofertou no ministério de Jesus, se não me engano, no templo, na verdade. Jesus disse que aquela mulher que era pobre, ela deu 5 moedas, ela ofertou mais que os fariseus lá, que estavam buscando interesses da terra, arabalai, das coisas desse mundo. Maior foi a oferta dela, porque ela deu de coração, ela não tinha 10% não, ela deu tudo que ela tinha quanto? 5 moedas. E Jesus fala, arabalai, arabalai, baixei, que a oferta dela foi maior do que todos os fariseus, que dão os 10% do dízimo. Eu já fui farisaica, queridos, eu assumo aqui, eu já dei os 10%, eu achava que eu não ia prosperar, e eu achava que estava roubando de Deus. Sim, achava isso. Na igreja que eu fui, neopentecostal, diferente da pentecostal. Neopentecostal é uma igreja mais atualizada, moderna. A igreja pentecostal é geralmente assembleia tradicional, né? Deus é amor,
Essa igreja mais simplesinha. Então eu pensava isso, amados, do jeito que ensina aí, porque o Edir Macedo, eles sempre tem reuniões com os pastores e eles ensinam aos pastores como, né, tirar o couro, a lã, né, e chupar os ossos das ovelhas. Perdoe o linguajar, mas essa é a verdade. Falando no linguajar mais, uma linguagem mais coloquial com vocês, porque isso é muito sério. O tema da arrecadação de dinheiro converteu-se no melhor negócio de mercado de Macedo, diferente de outros cultos pentecostais que prometem a seus fiéis a felicidade do além. Macedo assegura que Deus dará as gratificações dos seus fiéis aqui na terra. Daí, quanto mais dinheiro se entrega, terá mais possibilidade de ser rico nesta vida. Glória a Deus, queridos, pela misericórdia dele. Glória a Deus, porque ele nos abriu os olhos, está nos abrindo os olhos. Jesus disse para não ajuntar tesouros na terra. Amém? Você só digita no Google que vai aparecer o versículo. Ai, meu Deus, é muita coisa, queridos. Aí vai falando, né, a história dele, a política que ele está inserido, né, e de fato, né, a televisão também. Os fundos, os milhões. E chegou, amados, em muitos países a Igreja Universal. Amém? E muitas pessoas, eu não vou continuar lendo aqui, para não delongar muito, muitas pessoas que vivem na África, os africanos sofrem porque querem frequentar uma igreja mais bíblica. Eu vou encerrar, amados, com uma meditação. Vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 17. Amém? Vamos ler verso 18, na verdade. Capítulo 18, verso 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Amém? Aqui fala, amados, da queda da Babilônia. Sim, certo? Da queda da Babilônia. E a Igreja Universal, assim como muitas igrejas, né, evangélicas brasileiras, têm sido participantes da idolatria. Têm sido participantes, queridos, da grande Babilônia. Elas têm se enfeitado, amados, com seus ardonos. É a grande apóstata, a igreja que se apostatou da doutrina essencial de Jesus Cristo. A Igreja Universal é uma igreja que tem apostatado, certo? Eu tive um sonho. Vou contar esse sonho. Não, deixei na comunidade com a Igreja Batista da Lagoinha, amados. E ela também tem se apostatado. A sensualidade tem entrado entre os jovens na Igreja da Lagoinha. Deus me mostrou em sonhos. Amém? Não estão buscando fazer o que Deus manda. Então, eles têm bebido desse vinho. Eu vou falar um pouco como é essa mulher, que é a igreja apóstata, que está lá em Apocalipse 17, que eu estou lendo aqui, amados. Apocalipse 17. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da mundícia da sua prostituição. Então, os reis da terra têm se prostituído com ela. A igreja apóstata se tem prostituído com a Babilônia. Amém? A política,
tem se prostituído com a Babilônia, que são os Illuminati, que são a nova ordem mundial. Esses todos. E as igrejas que pedem dinheiro, constrói mega templos, megalópolis, mega shoppings, são participantes, juntamente com essa meretriz, amados, que eu não sei quando virá essa condenação, são participantes da ira de Deus. Da ira de Deus. Então eles vão tomar do cálice, harabalá, harabalá, baixei, da ira de Deus. Sai dela. Outra coisa que eu quero falar para quem está na Universal, uma pessoa que tem aberto os olhos através aqui dos vídeos, sai dela, povo meu. Sai dela, para que você não seja participante da ira de Deus, juntamente com a igreja apóstata, porque eu sei que tem muitas pessoas simples lá, muitas pessoas de bom coração que realmente querem Jesus. Se você quer Jesus, mais do que tudo nessa vida, mais do que templo, mais do que pastor, mais do que doutrinas de homens, saia desses templos. Amém? Procure uma igreja mais bíblica. Amém? Ah, mas eu vou deixar de congregar. Amados, dependendo do nível que está a heresia nesses lugares, é preciso deixar de congregar e orando a Deus e ouvindo as pregações na internet para que você encontre uma igreja bíblica. Uma igreja que, pelo menos, não pregue tanta heresia. Porque chega um nível que o Espírito Santo fala conosco para sair, queridos. Deus falou comigo mais de 3 vezes. Deus falou 5 anos e eu fiquei, mesmo assim, numa igreja que, amados, idolatrava cantores gospels também. Certo? Então, sai dela, povo meu. Sai dela. Sai dela. Não continue lá. Amém? Não é para você, igual fala popularmente, ser um desigrejado. Não. Sai dela, povo meu, para que você não seja participante da ira de Deus. Porque a ira de Deus recairá sobre todos aqueles que têm pregado heresias, seitas, falsas doutrinas. Amém? Porque o Senhor nos ordena na palavra a perseverar na doutrina dos apóstolos. Os falsos líderes, os falsos apóstolos têm levado os pequeninos a tropeço, têm manchado a palavra de Deus, têm manchado a palavra de Deus, têm desviado os pequeninos da sã doutrina. Amém, queridos? Volte-se enquanto há tempo para o Senhor. Não quer dizer que frequentamos um templo, não quer dizer que aquela teologia é mais ou menos certa, que estamos realmente alicerçados em Cristo. Não, você está alicerçado em Cristo, amados, quando você se torna noiva de Cristo. E a igreja meretriz apóstata, quando você lê em Apocalipse 17, você vê que ela se contaminou. Ela o quê? Ela bebeu do sangue dos santos. O que isso quer dizer? Ela persegue os cristãos pequeninos. Ela expulsa, amados, a gente dos templos. Não deixa a gente pregar quando a gente quer pregar a Bíblia acima do livro deles, acima do livro de Mormons deles, acima do livro Sentinelas, acima dos Atos hoje, que está escrito na lá da Lagoinha. Quando a gente quer pregar a Bíblia acima do ensino deles, eles falam, não, eu que mando aqui. Por quê? O que eu sou? Não sou nada. Quem é você? Você só tem uma carteirinha de membro? Sim, amados, essa é a verdade. Querem processar você. Bebem do sangue dos santos. Tira o couro das ovelhas. Tira a lã das ovelhas. Haramanai, garabalabaxei. É isso que fazem. Porque a igreja apóstata, ela é contra a noiva de Cristo. Amém? O dragão perseguirá a igreja de Cristo. Ela persegue, o dragão, Apocalipse 12, persegue a noiva. Ele não está preocupado com
com a igreja apóstata, não. Quem está enchendo o templo, não. Quem está costurando o megatemplo, não. Ele está perseguindo quem está pregando a sã doutrina. Amém? Glória a Deus, amados. Fica na paz do Senhor. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. E compartilhe.